estamos de volta com você nesse dia falando sobre João capítulo 14. Nós vamos fazer uma breve reflexão nesta passagem e eu tenho assim um carinho muito especial por essa passagem e ela fala muito ao meu coração porque desde que eu me tenho por gente, o meu pai, um homem de Deus, o ministro do Senhor, sempre estava na obra de Deus. Eu nasci num lar cristão, num lar de pastores. Meu pai sempre estava na obra de Deus, fazendo o trabalho, pastoreando. E ele sempre nos orientou, nos crescemos debaixo da palavra. Papai sempre nos educou na casa do Senhor, nos levou, nos conduziu, nos discipulou. E nos anos que ele estava já bem avançado em idade, na sua velhice, nos últimos anos da vida do meu pai, nós pastoreamos o nosso pai. Eu, minha irmã e meu irmão, aquele que nos abençoou, nos levou tão perto de Deus. Então nós tivemos a oportunidade de retribuir a ele, sabe, orando com ele, lendo a Bíblia com ele, discipulando ele de uma certa forma também. E eu lembro que uma das passagens que meu pai mais amava, eu lembro que os olhinhos dele brilhavam. Ele dizia amém, ele gostava, sentia alegria quando eu lia para ele, já no leito, na cama dele, ali não podendo andar, ele estava já sem poder caminhar. Eu abri a Bíblia nessa passagem de João, capítulo 14, e lia para ele essa passagem. E ele amava, sabe, é uma passagem muito tremenda. Ela é muito confortante. E é para isso que Jesus falou, é por isso que ele disse essas palavras. Justamente para consolar e confortar o coração dos discípulos, que estavam receosos, com medo, ansiosos sobre o dia de amanhã. O que aconteceria com eles quando Jesus morresse? O que aconteceria com eles? A vida deles, o ministério deles, a família deles, tudo que é concernente à vida deles. Eles estavam ansiosos, porque o anseio para o amanhã, pelo amanhã, traz esse medo, traz essa angústia. E aí Jesus então fala essas palavras. Em meio a esse turbar, o coração turbado, o coração preocupado, coração, sabe, ansioso pelo dia de amanhã. E hoje, quem sabe, você tem ligado aqui a TV e você está, de uma certa forma, também ansioso pelo dia de amanhã. Você não sabe o que ele vai te trazer. Você sabe que hoje você está vivenciando um momento difícil na sua família, quem sabe. Você está carregando um fardo e você está preocupado, quem sabe, pelos teus filhos, pela vida deles, pelo futuro deles, pelo casamento deles, pela vida com Deus, pela libertação, por algo que está, quem sabe, prendendo eles, não é? A gente sabe o que esse algo é. São os laços do inimigo, de Satanás, do diabo, que vem prendendo em vícios, no estilo de vida distante de Deus, contrário a Deus. E você se preocupa com os teus filhos, com a tua família, com o teu casamento, com o teu lar, com as dificuldades que vieram para dentro da tua família, para dentro do teu lar. Mas hoje o Espírito Santo, o mesmo que falou aos discípulos essas palavras para consolar, dar paz ao coração deles, dar bálsamo, consolo, fortalecimento, é o mesmo. E hoje ele diz estas palavras para o teu coração. Olha o que Deus hoje diz para você. Ele diz o seguinte: não se turbe o vosso coração. Turbar é preocupar. Turbar é ficar com o coração ansioso. Turbar é, de uma certa forma, ter medo do amanhã e das consequências dos problemas do dia de hoje, que você está olhando para frente, preocupado. E Deus está te dizendo hoje: olha, não se turbe
o teu coração. E para que você não venha então se preocupar, se estressar, ficar ansioso, ele tem um antídoto, ele tem uma solução. Está bem aqui na próxima palavra: creia, credes, acredite, tenha fé, creia em mim, creia em Deus. Primeiro, Jesus está falando isso, crede em Deus e crede também em mim. Jesus disse isso para os seus discípulos: olha, vocês creem em Deus, mas também creem em mim. E aqui mais para frente, nessa mesma passagem, ele diz por que eles podem crer em Jesus, crer nele. Porque ele também é Deus. Ele fala: eu e o Pai somos um. Se você tem visto a mim, diz Jesus, você já viram o Pai. Porque o Pai, eu sou o Pai e o Pai é eu. Nós somos um. Um Deus em três pessoas: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Eles não entendiam, achavam que Jesus estava ali e que Deus estava lá e que eles não estavam um pouco assim preocupados. E Jesus, para despreocupar, já foi falando: olha, não fique preocupado sobre o amanhã, sobre as circunstâncias. Crede em Deus, mas crede também em mim. Sabe, na casa do meu Pai, para onde eu estou indo, porque Jesus estava já avisando os seus discípulos da sua morte, da separação física dele dos seus discípulos, porque os discípulos achavam que Jesus viria para instalar o reino dele, e que ele viria por muitos anos, e que ele viveria para sempre ali na terra, e tudo acabaria bem. Mas eles não estavam entendendo que o plano de Jesus de vitória seria encarar uma cruz e morrer naquela cruz. Então os discípulos já estavam assustados com essa história, porque eles achavam que nunca mais veriam Jesus. E ele está falando, Jesus diz: olha, na casa do meu Pai, para onde eu vou, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria falado isso para vocês, pois eu vou preparar-vos o lugar. E quando eu for ao meu Pai, a esta casa, e preparar-vos um lugar, eu voltarei. Eu vou levar vocês, receber vocês para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Essa palavra hoje é para nós. Nós somos discípulos de Cristo. Esses homens eram discípulos, mas nós também fomos alcançados, discipulados, e nós pertencemos a Jesus. Então ele está dizendo para nós hoje: primeira coisa, você que tem estressado teu coração concernente a alguma situação familiar, situação com tua família, com os teus filhos, com o teu emprego, com o teu ministério, uma situação, quem sabe, de saúde, uma enfermidade, algo que tem consumido o teu tempo, consumido a tua mente, a tua preocupação. Deus está falando: não turbe o teu coração. Crê em Deus, crê também em mim, diz Jesus para você hoje. Porque ele está dizendo que na casa dele tem lugar para você. E quando ele vier, ele vai levar você para estar com ele. A primeira coisa nessa reflexão hoje são essas palavras. Jesus foi direto. Ele não começou, sabe, dando roda. Não turbe o teu coração. Não preocupe o teu coração. Esta manhã, Deus me acordou com esta palavra. Eu estava preocupada, dormi orando, no meio da noite, de manhã, já acordei com meu coração em algumas circunstâncias que tem me preocupado. E aí Deus já falou ao meu coração: não deixe teu coração ficar preocupado. Na realidade, eu lembrei de uma música que fala: não preocupe o teu coração, crê somente. Então é o mesmo pensamento. Não se turbe o seu coração. Crede em mim, diz o Senhor. Esta palavra é para você hoje, que está assistindo essa programação, que ligou agora na Boas Novas. Está aí com o teu coração, quem sabe, turbado, preocupado, ansioso, sabe, com
com muitas coisas, questionando muitas coisas, pensando no futuro, pensando nas possibilidades e nas impossibilidades. Não pense muito, não. Simplesmente creia em Deus. Ele está dizendo para você hoje, não se turbe o teu coração. Crede em mim, acredite, tenha fé em mim. O que Deus está falando aqui também é o seguinte: tira o teu foco, coloca o teu foco em mim, os teus olhos em mim, a tua visão em mim, diz o Senhor. Tira o teu foco da tua dor, da tua tristeza, da tua impossibilidade. Sabe por quê? Porque nós carregamos a nossa dor como se fosse um bebê no nosso colo. Aonde a gente vai, está aquela dor, está aquela impossibilidade, está aquele problema. E se a gente não cuidar, o dia passa e nós estamos consumidos por aquela preocupação, pela dor, pela impossibilidade, por algo que nós precisamos, pelo milagre, pela tormenta, pela porta fechada, pelo deserto, pelo problema, não sei o nome, mas o nome que você sabe que você está passando. Então é isso que você está passando. Se você não cuidar, ele torna-se o foco da tua atenção, o foco da tua vida. E aqui Deus está falando, tira o teu foco da tua dor. Olha para mim. Ele está dizendo aqui, tira o teu foco. Sabe, não se turbe o teu coração. Pode ficar se preocupando, perdendo noites sem dormir, preocupado com essa dor, com essa circunstância. Tira o teu foco dela. Olhe para mim, crê em mim, porque eu tenho coisas futuras, eu tenho um futuro bom para você, eu tenho coisas boas para te entregar. Você pode fazer isso hoje, é um passo de fé, é algo que você tem que fazer, é uma atitude a se tomar. Você não fica de braços cruzados, não. É algo que você tem que fazer. Você decide, eu vou crer em Jesus, eu vou crer em Deus, porque Ele está me dizendo para não turbar meu coração, mas tirar o foco da minha dor e olhar para Ele. É interessante que depois que Jesus fala essas palavras para os seus discípulos, eles mesmo tendo passado tanto tempo com Jesus, havia uma semente de incredulidade no coração deles. E hoje nós não somos diferentes. Mesmo a gente estando na igreja, buscando a Deus na igreja, buscando a Deus na Bíblia, buscando a Deus aqui no Abrindo a Bíblia, você ainda pode estar com essa pequena semente também de incredulidade no teu coração. Os discípulos estavam, a ponto que eles estavam um pouco assim preocupados e não entendendo as palavras de Jesus. Porque Jesus falou, olha, para onde eu for, vocês vão também. Eu estou preparando um lugar. Vocês não vão ficar órfãos, não vão ficar sem mim, porque eu vou preparar e vou buscar vocês e levar vocês para ficarem comigo. Aí um dos discípulos, né? E aí Jesus fala, e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Jesus está dizendo, vocês sabem. E os discípulos, mesmo tendo passado todo aquele tempo com Jesus, sendo discipulado, aprendendo, diz o seguinte para Jesus. Disse-lhes então, o nome desse discípulo é Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais e como saber então o caminho. Olha só, dizendo isso para Jesus, Senhor, a gente não entende de nada, a gente não sabe onde tu vais. E aí Jesus responde para ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai chegar ao Pai se não for por mim. Eu sou o caminho para o Pai, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem a Deus senão por mim. Eu sou o caminho. Se vós tivesses me conhecido mesmo de Jesus, vocês conheceriam também o meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. E aí então replicou-lhe um outro discípulo, que era Filipe, e disse, bem, então nos mostra o Pai. Ao qual Jesus responde para eles,
há tanto tempo eu estou com você, Felipe, e você não tem me conhecido. Quem vê a mim, vê o Pai. Então, como é que você pode dizer, mostra-nos o Pai? Então, nós podemos entender aqui que toda essa causa de incerteza dos discípulos era, de uma certa forma, gerado pela falta de confiança, falta de maior intimidade e conhecimento dos planos de Deus. E conhecimento de Deus também. Porque se conhecesse bem Jesus, saberiam que Jesus é Deus. Ele fala, eu e o Pai somos um. Você, tanto tempo eu estou aqui, se você não conhece o Pai, então você não me conhece, porque se você conhecesse o Pai, conhecesse a mim. Se conhecesse a mim, conheceria o Pai. Então, vamos voltar aqui ao começo. Por que Jesus fala tudo isso? Não se turbe o teu coração, não se preocupe o teu coração, porque há falta de confiança, falta de fé e de crer quem Jesus era. Ele era Deus, ele é Deus. Então hoje, para você que está turbada, preocupada, está aí sentindo assim que as coisas não estão dando certo e que você não tem solução para elas e que você não sabe o que fazer, não se turbe teu coração. Crê em Deus. Ele sabe o que ele vai fazer. Ele tem tudo sob o controle dele. Ele é Deus que sabe da tua dor e ele está amparando você. Agora, tu tens que reconhecer que ele é Deus. Tens que ver que Jesus é Deus. Amém? Eu tenho uma experiência que eu vou compartilhar e que eu estava até um pouco assim em dúvida se compartilhasse ou não, porque foi algo que eu já falei muitas vezes aqui nesse ministério, abrindo a Bíblia. Falei muitas vezes essa experiência, mas eu vou voltar a compartilhar. Eu não sei porquê, muitos anos passados, na minha juventude, mesmo tendo sido criada num lar cristão, com um pai bom, um pai pastor, um pai que refletia Deus na vida dele, no caráter dele, sempre vi Deus com bons olhos, porque eu tive um bom pai, um bom referencial, mas eu creio que nesse momento de juventude, o inimigo lançou no meu coração uma semente de dúvida, de incredulidade, concernente Deus. Eu sinto que foi isso, porque eu lembro numa época na minha vida que eu tinha um amor por Jesus, intimidade com Jesus, mas eu não conseguia entender que Jesus era Deus, porque eu falava, não, Deus é distante, Deus é longe, mas Jesus está perto de mim. Olha só que confusa que eu estava. Mas isso aconteceu num momento na minha vida. E eu estava ali pensando de uma maneira tão errada, porque eu sentia, Jesus eu amo, Jesus eu estou perto dele, ele ouve minhas orações, eu vou orar para ele é bom, mas Deus está ali, distante. Eu creio que foi o próprio diabo, o próprio inimigo, que semeou essa semente para eu ver Deus longe, distante. E aí passou-se um tempo, e eu lembro que eu já era casada nessa época, Deus me levou para um outro país. E eu lembro que naqueles dias eu estava ali em dúvida, sempre achando Deus um pouco distante. E eu lembro que eu até conversei com o meu pastor e ele falou assim, olha, Deus quer mostrar algo para você. Deus quer se revelar a você. E um dia quando eu estava lendo a Bíblia, lendo essa passagem, lendo a palavra de Deus, pulou para fora assim da palavra, assim, Deus revelou para mim, me mostrando claramente que ele era Jesus e que Jesus é Deus. O mesmo Jesus que eu achava tão lindo, tão bom, que me ouvia, era Deus. E aquele Deus que eu achava tão distante é Jesus. Deus, o Pai, o Filho e o Pai são um. E aqui, naquele momento, aquilo trouxe tanto alento ao meu coração, e eu chorei. E eu comecei a ver Deus com olhos diferentes. Aquele Deus que eu via outrora distante, que queria me castigar, que estava longe.
eu comecei a ver aquele Deus é o meu Jesus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Você está entendendo? Os discípulos estavam com dificuldade de ver isso. E nessa confusão, e nessa pouca fé, e nessa incredulidade, foi gerado esse espírito, essa atitude de medo e de insegurança. Mas hoje Deus quer dissipar do teu coração todo medo, toda insegurança, todo esse sentimento, para que você possa crer. E começa com isso, começa com crer, começa com acreditar, começa com fé, não em você mesmo, não em pessoas, mas fé em Deus, fé na palavra dele, crendo na palavra dele. E ele vai tirar esse turbar, essa inquietação do teu coração. Você crê nisso? Creia, pois é a verdade, é a palavra de Deus hoje. Amém? Nós vamos agora para um breve intervalo. Enquanto você está aí tirando o teu foco da tua dor, da tua circunstância e colocando esse foco em Deus, nós vamos para o intervalo. Quando nós voltarmos, nós vamos dar sequência a esta passagem, que é tão tremenda. Palavras ditas por Jesus aos seus discípulos. Hoje, nós somos discípulos também. E Jesus está falando conosco através desta palavra, tá bom? A gente vai para um breve intervalo e daqui a pouco mais nós voltamos com você.